Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos apresentar uma outra solução proposta por um dos nossos alunos, que seria como retornar o valor mais alto ou o valor mais baixo do resultado de uma filtragem. Então estamos estudando nesta sequência de vídeos como utilizar a função filtro, e quando você retorna uma sequência, quando você tem uma coluna com valores numéricos, você pode, no caso, indicar através de combinação de fórmulas, a combinação de funções, retornar o resultado mais alto ou o resultado mais baixo de um resultado de uma filtragem, tá? Então vamos relembrar como é que funciona isso daqui. A gente estava utilizando o mesmo conceito, tá? O mesmo conceito utilizado nos vídeos anteriores, de utilizar a função soma, a função média, e é claro que vamos utilizar mais duas funções então adicionais para retornar isso daqui. Então vamos relembrar como a gente vai fazer essa manobra, né? Nesse nosso caso aqui, deixa eu só eliminar novamente, para a gente poder, como estamos estudando aqui. Então a gente tem aqui a nossa base com os dados que serão processados, temos aqui uma lista suspensa com o item de referência, que no caso aqui seria o nome do representante. Então, através do nome do representante, a gente vai identificar aí as combinações através da função filtro. Logo aqui abaixo, vamos retornar aqui, como estamos utilizando o mesmo conceito dos vídeos anteriores, vamos retornar a data, com as ocorrências do representante que foi escolhido, tá? Então vamos lá, utilizando aqui a função filtro, que nós já estamos treinando aí há um certo tempo. Então igual filtro, acionamos aqui. Primeiramente ele pergunta qual é a coluna com o resultado que você deseja. Então a coluna com o resultado, a coluna de retorno é essa daqui. Eu quero que ele me traga as datas. Então eu clico aqui no título, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Então desta relação de datas, na sequência agora, depois do ponto e vírgula, eu vou apontar para ele qual é a minha coluna de referência, tá? Como eu vou dar para ele um nome, então a coluna que contém todos os nomes é esta coluna chamada representante. Então essa é a minha coluna de referência. Ctrl Shift seta para baixo. E desta coluna aqui, ele vai retornar tudo que for igual. Então depois que você selecionou a coluna, insira o sinal de igual. E qual o nome que ele vai buscar? No caso, esse nome que eu escolhi aqui na minha lista suspensa. Simples assim, tá? Podemos fechar o parêntese e observar o resultado, que nesse caso aqui, fechar parênteses do lado de cá, aí, muito bem, tá lá, ele me retorna aqui, lembrando, comum isso aqui no Excel, eu tenho datas e o Excel, ele reconhece datas não como esse formato que a gente está vendo, o Excel reconhece datas como uma sequência numérica, então é comum você que efetua cálculos que contenham datas, é comum o Excel, ao invés de trazer datas, ele traga números. Então, nesse caso aqui, vamos só mudar a formatação na guia página inicial. Temos esta seção aqui em cima das formatações. É só você escolher data abreviada. Escolhe essa opção e o resultado vai estar lá prontinho para você poder escolher, tá bom? Então, agora é só a gente fazer o teste. Verifica aqui. Vá testando no seu também e veja se o resultado está coerente, tá bom? Essa aqui é a primeira etapa. Agora, para a segunda etapa, vamos vincular os cálculos, Então, ou seja, temos que ter uma coluna com valores numéricos e aí você associa alguns cálculos. Nos vídeos anteriores, nós mostramos como efetuar um cálculo de soma baseado no resultado desta filtragem e já mostramos também como utilizar a função tirar média, baseado nesses valores. Então, para quem não viu, vamos relembrar aqui rapidamente. Igual, e acionamos a função soma, porque neste primeiro exemplo, o cálculo de referência é um total, tá? Então, nesse caso, soma, só que a soma é resultado de uma filtragem. Então, dentro da função soma, eu aciono a função filtro. E aí começamos a nossa configuração. O filtro pergunta, cadê a coluna com os números? É esta coluna daqui, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula. Agora, qual é a referência que ele vai usar? Como eu vou dar para ele um nome, Então, depois do ponto e vírgula, novamente selecionamos a coluna com todos os nomes.
E esses nomes aqui, o nome que vai ser procurado é igual, coloque o símbolo de igual, a este nome que você escolheu na lista suspensa. Vamos fechar parênteses aqui e pressionamos Enter. Lembrando, né, como já aconteceu em outras situações, como eu abri dois parênteses, o parêntese da soma e o parêntese do filtro, eu tenho que fechar dois parênteses. Ele deu essa mensagem porque eu fechei apenas um único parêntese. Se eu clicar no botão sim, ele já corrige para mim. Então, nesse caso, fica mais fácil. Vou clicar no botão sim e já está resolvida a questão. Quando eu faço aqui uma combinação qualquer, ele me traz o resultado, tá certo? O resultado da soma, né, do representante que eu escolhi. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos repetir agora a mesma combinação, só que agora para a função média, né? É só repetir a mesma fórmula, só que ao invés de você utilizar a função soma, você vai acionar a função média, tá? Eu poderia copiar e colar, mas como o objetivo aqui é o estudo, então para quem está estudando, repetição é fundamental, tá? Para que você domine a técnica. Então não tem problema, vamos repetir aqui para que você domine, tá? Então eu vou acionar a função média. O resultado da média é baseado da filtragem. Então dentro da função média, eu vou chamar a função filtro, que vai observar esses valores aqui, ponto e vírgula, a média será tirada dos valores desta coluna. Após o ponto e vírgula, eu seleciono a coluna com os representantes, Ctrl Shift seta para baixo, igual ao nome do representante que eu já escolhi aqui, ó. Então simples assim, fecho dois parênteses, né? Porque eu abri duas vezes o parênteses. Então observa bem como é que ele foi montado. Ao pressionar Enter, ele vai trazer o resultado aqui da média, tá? Lembrando que a média é o total dividido pela quantidade de ocorrências. Então é comum, num cálculo de média, você encontrar casas decimais, tá? Se ele exagerar no número de casas decimais, já foi passado nos vídeos anteriores, casas decimais você consegue controlar, né? Neste botão aqui, ó, nesses dois botões. O primeiro ele aumenta e o segundo ele diminui o número de casas decimais. Então geralmente a gente coloca duas casas decimais aí nessa sequência, tá bom? E agora respondendo então a dúvida do nosso aluno, nesse caso agora chegamos no ponto principal. E se eu quiser saber o valor mais alto, então, ou seja, desses registros, qual foi o valor mais alto pago no frete? Ou ao contrário, desses registros daqui, qual o valor mais baixo pago no frete? Então já montamos essas duas estruturas. A fórmula é a mesma que foi passada anteriormente, só que agora, ao invés de soma, para você saber o valor mais alto, é a função máximo. Então você vai colocar máximo com acento no A. Então fique atento com os acentos, que o Excel ele observa esses detalhes. Então o máximo da função filtro. Acionamos aqui, vamos escrever corretamente, aí. E agora é só repetir a mesma função. Os valores que serão analisados são os valores desta coluna daqui. Ctrl Shift, seta para baixo. Ponto e vírgula. E qual é a referência que ele vai buscar? São os nomes dos representantes. Então seleciona essa coluna com todos os nomes, Ctrl Shift, seta para baixo. E desses nomes aqui, ele vai me trazer tudo que for igual ao nome que eu escolhi aqui nessa minha lista suspensa. Então você viu que a fórmula é a mesma, então o segredo é esse, é você conhecer bem as funções do Excel, as funções básicas do Excel e fazer a composição junto com a função que você usa como referência, que nesse nosso caso aqui é a função filtro. Então veja que o resultado aqui, no caso de todo esse resultado, o valor do frete maior, né, o valor pago com maior despendimento, é esse valor que está aqui. Eu posso escolher aqui outras combinações e veja que ele funciona perfeitamente, tá bom? Só título aí de curiosidade, né? Caso você queira, para quem quer copiar e colar, né? Temos que observar alguns detalhes, hein? Se eu vier aqui, ó, Ctrl C, eu venho aqui embaixo e eu dou um Enter, tá vendo que ele vai me trazer um resultado esquisito, né? Por isso que tem que estar atento na hora de você copiar e colar fórmulas. Quando você abre a fórmula, veja o que acontece, ó.
quando eu selecionei a coluna no cálculo anterior, como eu pulei aqui 3 linhas, ele também pulou 3. Olha, ele começa a análise a partir da terceira linha. Aqui a coluna de cálculo, ele começa a partir da terceira linha. O nome da pessoa, ele não está procurando o nome, ele está procurando por essa data, ou seja, ele fez a referência que eu usei nos cálculos anteriores, ele deslocou 3 linhas, porque como eu copiei dessa linha, ele contou 1, 2, 3. Então é claro que o cálculo fica todo errado, todo desalinhado. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de copiar e colar uma fórmula. É claro que nesse caso você pode fazer um ajuste aqui. Não é em qualquer estrutura que você vai fazer isso, mas você já vai se acostumando com o raciocínio. Tá vendo esse contorno colorido? Eu posso fazer isso aqui, ó. Clico na linha bem em cima da parte colorida e eu arrasto para cima, ó. Ele tem que vir aqui, ó. Eu pego esse outro aqui e faço a mesma manobra. Eu clico na linha, na parte colorida e eu arrasto para cima. Agora eu clico nesta outra linha aqui, ó, bem em cima da linha. Clico e arrasto para cima, só que nesse caso em cima do nome, tá? Mesmo assim eu tenho que fazer um outro ajuste, porque agora não é a função máximo, agora é a função mínimo. Então eu tenho que clicar aqui e fazer a substituição. Vou clicar aqui em cima aqui, ó, que aí eu tenho certeza que ele pegou certo. Então ao invés de máximo, mínimo, porque eu quero o valor mais baixo, mínimo com acento no i, tá? Então mínimo com acento no i, para ele poder retornar. Se você analisar bem, tem alguns casos que dá mais trabalho você fazer esses ajustes do que você montar a fórmula do zero. Que quando você domina, você monta a fórmula do zero, vai rapidão. Às vezes você quer fazer lá quer cortar caminho, mas só de você fazer essas correções dá tanto trabalho que se você tivesse feito na mão direto, iria ser bem mais rápido. Mas enfim, mostrei as possibilidades caso você queira copiar e colar, tá? E é claro que agora, nesse caso, a função mínimo, só dá Enter, ó, ele trouxe o valor mais baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, se você escolher, no caso, a Ana Maria, então tá o total que ela pagou do frete. Temos aqui as datas em que a Ana Maria efetuou um registro, o total que ela pagou de frete, a média que ela pagou de todos desses fretes, o frete mais caro que ela pagou e o frete mais barato que ela pagou. Então, enfim, para um analista, isso aqui são informações que ajudam bastante a entender o cenário de uma empresa, tá? Então, você que é o profissional do Excel, você tem que saber extrair esses resultados, tá legal? Bem simples, é claro que o negócio agora é praticar, tá? Quanto mais você praticar, maior vai ser o domínio dessas técnicas, tá? Por enquanto, só isso daí, tá? Agradeço a atenção e é claro que na próxima aula tem muito mais conteúdo para você aprender relacionado à função filtro.